Você vai ouvir agora uma mensagem que vai edificar a sua vida. Lucas capítulo 15, versículo 1 diz assim: Então aproximaram-se dele todos os publicanos, diga comigo, publicanos e pecadores para ouvi-lo. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este homem recebe pecadores e come com eles. E ele lhes falou esta parábola, dizendo: Qual de vós é o homem que, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai atrás da perdida até encontrá-la? E tendo encontrado, regozijando-se, põe-a sobre os seus ombros, e ele, chegando em casa, chama os seus amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque eu encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 pessoas justas que não necessitam de arrependimento. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Meus amados, confesso aos irmãos que quando eu recebi esse convite para estar aqui nessa noite, e quando o bispo Josias me passou o tema, eu fui meditar, Jefferson, nessa passagem, e ele disse: do litoral ao sertão, quero almas. E quando ele me deu o texto, fui orar a Deus, pedir a Deus uma direção, para que nessa noite nós pudéssemos sair daqui com uma palavra. A gente leu esta parábola, esta leitura no livro de Lucas. O livro de Lucas foi escrito no ano de 50 a 65 depois de Cristo. E alguns estudiosos dizem que Lucas escreveu este evangelho para um amigo dele chamado Teófilo. Há duas linhas de raciocínio para saber quem era este homem. Uns diz que Teófilo era apenas um título, porque quando a gente vai para Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1, a gente vai ver Lucas chamando ele de excelentíssimo. Outros dizem que era um amigo que se converteu ao evangelho e morava em Roma. Mas o que vem ao caso não é quem era este homem. O que vem ao caso é que Lucas conhecia este homem, escreveu este evangelho explicando passo a passo os acontecidos da sua época. O mesmo pegou esse evangelho e foi publicar, fazer cópias, e espalhou através de pergaminhos. Louvado seja Deus. Esse livro, irmãos, é um livro que retrata quem de fato Jesus veio, o que de fato Jesus veio fazer. Ele apresenta Jesus como Salvador, ele apresenta Jesus como bom pastor, ele apresenta Jesus como aquele que veio dar a sua vida pelas ovelhas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E quando a gente chega no capítulo 15, nós vamos nos deparar com um capítulo que é muito conhecido no meio dos pregadores como os achados e perdidos, porque Jesus vai contar uma série de parábolas subsequentes. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus, ele falava por parábolas, ou seja, ele comparava as coisas da terra para explicar as coisas do céu. Louvado seja o nome do Senhor. E nessa ocasião em que nós lemos nessa noite, estava ao redor de Jesus 4 classes de pessoas. A primeira classe, os publicanos. Quem eram os publicanos?
Os publicanos eram judeus que trabalhavam para Roma cobrando impostos. E esses publicanos eram tidos no meio dos seus contemporâneos como traidores, porque até alguns cobravam imposto além do que Roma pedia para que eles cobrassem. Um deles, Mateus, outro deles, um cara bem pequenininho, parecido comigo, chamado Zaqueu. Então, os ouvintes de Jesus nessa parábola eram os publicanos. Segundo, pecadores. Terceiro, os fariseus. Quarto, os escribas. Então tinha 4 classes de pessoas ouvindo Jesus naquela ocasião. 2 classes estavam ouvindo, mas 2 classes estavam murmurando. 2 classes estavam ouvindo porque o que saía de Jesus alimentavam a alma dele, os pecadores e os publicanos. Mas os fariseus e os escribas murmuravam entre si dizendo: quem é este homem? Ele se diz mestre, mas não parece ser mestre, porque eu vi ele comendo com pecadores, eu vi ele entrando na casa de pecadores. Então parece que ele não é mestre, porque um rabino jamais sentaria com pecadores, porque ele iria se tornar impuro, porque ele se achava santo demais. E aqui eu já quero liberar uma palavra do céu. Quando você vê alguém que não quer andar com pessoas que usam droga, que não quer falar com pessoas que vivem na prostituição, fique com a orelha em pé, porque é santinho demais. E quando é santo demais, tem alguma coisa errada, porque Jesus, ele sempre andou na contramão de que os fariseus pensavam ao seu respeito. Olhe para o seu irmão e diga assim: o Paulo, diga, o apóstolo Paulo se fez louco para ganhar os loucos. Quem pode dizer amém nessa noite? Louvado seja Deus. Então Jesus estava vindo de uma série de parábolas, e Jesus, conhecendo o coração daqueles que murmuravam, Jesus parou a pregação no momento e disse: agora eu vou mostrar para eles, porque de fato eu vim. Louvado seja o nome do Senhor. Quem pode dizer amém? Jesus é levado a contar essa história para mostrar a todos que, independente de classe, cor, sexo ou religião, ele veio buscar a todos. Louvado seja Deus. E os escribas, irmãos, os fariseus reclamavam por conta disso. Jesus vai dar um ensinamento para que de fato ele veio. Jesus conta uma parábola das ovelhas, e ninguém melhor para contar essa parábola a não ser aquele que um dia disse: eu sou a porta das ovelhas. Diga amém. Louvado seja Deus. Eu quero aqui abrir um parênteses. E quando eu vejo Jesus dizendo: eu sou a porta das ovelhas, abrindo um parênteses nessa mensagem, eu lembro uma vez que Jesus disse assim: olha, eu sou o caminho. Além dele ser a porta, ele é o caminho. E ele disse: eu sou a verdade. E ele disse também: eu sou a vida. Quando ele disse: eu sou a porta, quando ele disse: eu sou o caminho, quando ele disse: eu sou a verdade, e quando ele disse: eu sou a vida, ele estava exatamente entendendo, ele sabia exatamente do que estava falando. Ele era a porta, porque os pastores na época, quando traziam as ovelhas para dentro do curral, alguns currais não tinha porta. E o que era que o pastor fazia? Entre um morão e o outro, deitava, escorava as costas entre um morão e o outro, e as ovelhas ficavam dentro do curral. As ovelhas que quisessem entrar ou sair, teria que passar por ele. Foi por isso que ele disse: eu sou a porta das ovelhas. Quem entrar por mim, entrará e sairá, e encontrará pastagem. Sabe o que era que Jesus estava dizendo? Quem vinha até mim tem livre acesso. Ele disse: quando Deus disse para Moisés: faça um tabernáculo para que eu possa habitar no meio de vós, Deus deu a Moisés a planta do tabernáculo. E o tabernáculo era dividido em 3 partes. Era dividido o átrio, o santo e o santo dos santos. Diga amém. Louvado seja Deus. Deus deu a planta para Moisés. O átrio era onde vocês estão aí agora.
era onde todos tinham acesso livre. Já o santo, o lugar santo aqui em cima, onde os irmãos têm oportunidade, aqui em cima só podia subir quem fosse sacerdote. Já ia diminuindo a quantidade de pessoas. Aqui em cima era o lugar santíssimo, o santo dos santos. Aqui em cima, aqui dentro, só poderia vir o sumo sacerdote uma vez por ano, quando ele vinha oferecer o sacrifício para a expiação do pecado do povo uma vez por ano. Diga amém. Louvado seja Deus. Quando Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele estava exatamente sabendo o que ele estava dizendo. Diga amém. Irmãos, glória a Deus. O tabernáculo, ele tinha 3 cortinas ou 3 portas. A primeira porta, quando ele entrava, ele já estava de frente de 2 utensílios muito importantes do templo. Louvado seja o nome do Senhor. Ele dava de cara com o altar do sacrifício e a pia de bronze, que ficava logo na entrada, lá no átrio. Louvado seja Deus. E quando o sacerdote entrava, ele entrava com um animal, ele fazia o sacrifício, queimava no altar. Louvado seja Deus. E depois ele pegava o sangue, e com esse sangue ele chegava até a pia, ele se lavava as mãos e os pés. E depois ele entrava no santo, e dentro do santo ele se deparava, louvado seja Deus, com um altar de incenso, com os 12 pães representando as 12 tribos de Israel. E no santo dos santos também ele se deparava com a menorá ou o castiçal. Louvado seja Deus. E dali, irmãos, o sumo sacerdote, ao chegar aqui em cima, dentro do santo dos santos, ele se deparava com a arca da aliança, com a tampa do propiciatório. Você já vai entender onde eu quero chegar. Quando Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ele estava exatamente sabendo o que estava dizendo. Diga a glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aí ele termina o versículo dizendo: ninguém chega a senão por mim. E onde era que o Pai descia no tabernáculo? Lugar santíssimo. As pessoas vinham, ficavam aí, o sacerdote ficava aqui, o sumo sacerdote vinha para cá. Jesus disse: eu sou o caminho. A primeira porta que dava acesso ao átrio era chamado caminho. A segunda porta que dava acesso ao santo era chamado verdade. E a terceira porta, onde tinha um véu que separava o santo do santo do santo, chamava vida. Jesus estava dizendo assim: para chegar até o Pai, você precisa vir lá do átrio. Você precisa entender que no altar do sacrifício fui eu que morri na cruz do Calvário para te salvar. Era Jesus dizendo. Quando você reconhecer lá fora quem eu sou e se limpar dos seus pecados, aqui em cima vai ter luz, e aqui em cima vai ter alimento para você. Porque ele disse: eu sou o pão vivo que desce do céu. Diga glória a Deus. E quando você reconhecer que aqui tem luz, tem pão, aí tinha outro utensílio, o altar de incenso. Eles pegavam a cinza do animal sacrificado lá fora, eles jogavam no altar do incenso. E agora o sumo sacerdote entrava dentro do santo dos santos, e chegando aqui dentro, com um incenso na mão e com um pote contendo o sangue do cordeiro que foi morto lá fora, ele chegava perante a arca da aliança. Louvado seja Deus. E antes disso, ele pegava o sangue do cordeiro inocente lá fora. Em cima da arca da aliança tinha uma tampa chamada propiciatório. O que significa a palavra propiciatório? Significa expiação. Ele pegava o sangue do animal inocente e asperjava em cima da tampa do propiciatório, onde estava 2 querubins, um curvado para o outro, e suas asas tocavam uma na outra de forma de ouro, de forma que não tinha emenda.
E quando o sangue estava em cima, aspergido em cima daquela tampa, o sumo sacerdote, louvado seja Deus, pegava o incenso e começava a jogar incenso dentro daquele quadrado de 5 por 5. E ele começava a jogar fumaça, e a fumaça começava a envolver o lugar. E sabe onde era que Deus descia? Em cima da tampa do propiciatório. E quando Deus chegava em cima da tampa, ele via o sangue de alguém, de algo que morreu inocentemente. Louvado seja o nome do Senhor. Dentro desse caixote chamado Arca da Aliança ou do Concerto, tinha o pote do maná que alimentou o povo no deserto, a vara de Arão que floresceu, e tinha as tábuas dos 10 mandamentos ali dentro. Quando você vai olhar a história, todos esses 3 utensílios, meu bispo, que tinha dentro da Arca da Aliança, ele foi rejeitado pelo povo. O povo comeu, quando enjoou do pão, disse, amaldiçoou o pão. A vara de Arão, rejeitaram o sacerdócio de Arão, duvidaram que Deus tinha chamado Arão para ser sacerdote. A pedra que estava lá dentro já era a segunda, porque a primeira, quando Moisés desce do monte, o povo já tinha se corrompido, adorado um bezerro de ouro. Aí Moisés vai e quebra a pedra. Deus diz, agora sobe, e lá em cima tu quem vai talhar a pedra, porque a primeira eu talhei e o povo rejeitou. Dentro da Arca da Aliança tinha 3 objetos que o povo tinha rejeitado, simbolizando o meu e o teu pecado. O sacerdote, ele não podia abrir os olhos, ele teria que entrar de frente com a cabeça baixa e os olhos fechados. Quando ele se aproximava da Arca da Aliança, com os olhos fechados e com a cabeça baixa, ele sentia a quentura da Shekinah na frente dele, e ele não aguentava o poder da presença de Deus, e ele começava a chacoalhar o corpo. E quando ele começava a chacoalhar o corpo, as campas e romãs batiam uma na outra. Quem estava aí onde você está agora no ato, começava a escutar o barulho das campas e romãs. Quem já recebeu uma descarga dos céus tem estrutura física para ficar de pé. Quando ele começava a se tremer, puf, caiu. A corda que estava lá para fora servia para arrastar o sacerdote que não aguentava, que não aguentou a descarga de poder da presença de Deus que estava naquele lugar. Por isso que ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Aí ele disse, ninguém vai chegar ao Pai senão por mim. Diga glória a Deus. Olhe para o seu irmão e diga assim, graças a Deus que os meus e os teus pecados foram perdoados. Deixa eu voltar para aqui para o texto rapidinho e eu termino. Jesus conta essa parábola aí da ovelha. Não tinha ninguém melhor para contar essa parábola do que ele. Ele disse o seguinte, quem dentre vós, ele não disse, meu bispo, quem é o pastor que tendo sem ovelha? Não tem pastor nessa história. Jesus não jogou a responsabilidade do ID só para o pastor, não. Porque se ele tivesse jogado a responsabilidade do ID só para o pastor, a parábola começaria, quem dentre vós tem um pastor que tendo sem ovelha? Não, ele diz, quem dentre vós é o homem que tendo 100 ovelhas perde uma. Deixa eu te dizer, a ovelha não se perdeu, não foi o pastor que perdeu a ovelha, ou foi o dono da ovelha que perdeu a ovelha. Porque a ovelha, deixa eu te dizer, a ciência diz que a ovelha, ela só pode enxergar 20 metros diante de si. Ela não tem visão boa. É por isso que ela necessita de um pastor 24 horas. Diga amém. Aí ele diz, quem dentre vós? Agora eu comecei a analisar, Jefferson, essa parábola, meu bispo. Porque dentre tantos números, Jesus escolheu 100. Ele poderia dizer, qual dentre vós é o homem que tem 10 ovelhas? Sim ou não, meu presbítero? 150 mil,
Mas ele disse: qual dentre vós é o homem que tendo 100, perde uma? Ô irmão, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês estão com 100 moedas de R$1 de prata na mão. De repente uma cai dentro do rio. Tu vai se preocupar em procurar? Vai? Não vai. Porque se eu tenho 99, uma não vai fazer falta. Tu tem R$1 de prata só de 10 centavos. De repente, tu tá ali, de repente ela cai da tua mão. Presta atenção. Isso já aconteceu comigo. Caiu uma hoje, perdi uma hoje. O Senhor procurou até achar, deixou para lá. Por quê? Porque 10 centavos não vai lhe fazer falta. Para mim vai. Então Jesus disse assim: 100 ovelhas, perdendo uma. Por quê? Porque se o cara tem 100 ovelhas e perde uma, ele simplesmente pode dizer assim: é só mais uma. É só mais uma. Eu não vou atrás porque é só mais uma. Mas esse homem aqui não. Jesus disse, porque Jesus disse tendo 100 ovelhas. Sabe por quê, irmãos? Porque quem tem 100, se não tiver o amor, não vai buscar uma, pois 99 já é o bastante. Sim ou não? Sim ou não? 99 já é o bastante. Porque, irmãos, quem tem 100, se não tiver amor, não vai buscar essa uma que foi. É mais fácil ter 99 aqui do que me preocupar com uma que está lá fora. É muito mais fácil. Diga glória a Deus. Quem tem 99 e vai buscar a centésima, é porque ela é muito preciosa para quem foi procurar. Então não critique quando o bispo, numa tarde dessa, pegar a Bíblia, reunir aqueles que entendem que o item não é só para ele, é para toda a igreja. E na casa de alguém que já faz 2, 3 cultos que não vem à igreja, é porque quando ele está aqui de cima, irmão, eu sou pastor, eu sei o que é isso. Quando eu estou lá na minha congregação sentado, quando eu passo a visão para a nave da igreja, eu não preciso nem anotar o nome de ninguém. Eu já conheço cada uma por nome, já sei de cada uma. Eu digo, fulano não veio, fulano não veio. Quando eu chego em casa eu pego o celular. Ô meu amado, o senhor está bem? Senti sua falta na igreja. Você que é dirigente de departamento, quando o seu componente não vem, você liga. Porque o item não é só para o pastor não, o item é para a igreja. Diga glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Agora a pergunta que não quer calar. A pergunta que não quer calar. A pergunta que não quer calar nesta noite. O que pode ter levado essa ovelha a se afastar do rebanho da vista do pastor? O quê? Porque, irmão, a Bíblia você tem que ler ela fazendo perguntas para ela. Agora, o que fez essa ovelha se afastar do rebanho do seu pastor? E algumas hipóteses que eu posso tomar nessa noite é: essa ovelha, ela pode ter passado por ali com o rebanho. De repente, quando ela tira a visão, quando ela tira o foco, quando ela perde o foco e começa a olhar para o lado, ela vê pastos verdejantes. E é um perigo pastos verdejantes para ovelhas que já têm um pasto para comer. Porque o que segura a ovelha dentro do curral não, irmão, eu já morei na roça, eu sei o que é isso, eu criava cabra. O que segura a ovelha no pasto não é a cerca, é o pasto que ele está comendo. Pega uma manada de ovelha, leva para pastar. Aonde tiver pasto ela vai estar comendo, não vai embora nunca. Está comendo, tem comida, tem comida, tem comida, tem comida. Agora essa ovelha olha para um lado, aí quando olha para dentro do curral, para dentro do pasto dali, rapaz, o pasto aqui está seco. O pastor não está cuidando bem de mim não. Aí quando olha, o pasto vizinho está assim, ó. Aí ele e tome a comer. E uma tarde ele sai para levar as ovelhas. Aí no finalzinho da tarde, como de costume, ele começa a contar 1, 2, 3, 4, 5, 57, 79, 88, 90, 95, 97, 98, 99, 99.
Cadê? Cadê a irmã problemática? Cadê o jovem rebelde? Cadê aquele varão que só dá dor de cabeça? Ele não foi omisso não, ele sentiu falta. Cadê aquele... Aí de repente, se as ovelhas pudessem falar, termina agora. Se as ovelhas pudessem falar: pastor, por que o senhor está preocupado? O senhor está triste por quê? É porque eu estou sentindo falta de uma. E agora, pastor, o que é que o senhor vai fazer? Eu vou buscar. Talvez alguém olhou, gritou e disse: pastor, vá não, o senhor já tem 99. O pastor disse: não, mas aqui foi, eu sei. Pastor, não vá não, porque aqui foi é problemática, porque o que foi é rebelde, porque aqui foi não lhe ouviu. A coisa é certa. Para onde essa ovelha perdida se meteu, para onde ela foi, uma coisa é certa: onde essa ovelha entrou, arrebentaram com ela com força. E eu encerro aqui. O pastor saiu para procurar, diga amém. O pastor saiu para procurar e foi procurando. De repente ele escuta um gemido, um bramido. Porque ovelha que não dá ouvido ao pastor pode até ir, agora vai começar a gemer. E deixa eu lhe dar um dado aqui importante, não é? Deixa eu lhe dar um dado aqui importante. Isso aqui não é conversa de carochinha não. Eu fiz o meu dever de casa. Sabe o que era que fazia? O que era que os pastores faziam, pastora Madalena, com ovelha rebelde que gostava de pular a cerca e comer num pasto vizinho? Quebrava a pata da ovelha, propositalmente. Você está entendendo? Aí quando ele quebrava a pata, aí ele quebrou, filhinho, quebrou. Vem cá, agora o pastorzinho vai botar uma paletinha, vai isolar. Quando ela melhorava, que saía pulando, aí quando ela saía pulando, alegria, melhorei, fui curado. Aí quando olha para o pasto do lado, aí dá vontade de ir. Mas quando dá vontade de ir, vem a lembrança: se eu for, o pastor vai quebrar minha pata, e pata quebrada dói. Agora tem ovelha que não tem estrutura para ouvir uma doutrina, e de logo que está soltando em direto. Eu já ouvi muito isso, meu bispo. O pastor está, visto o culto hoje, o pastor soltando em direta. Aí o bispo vai chamar um doido lá de Maçangana para ministrar, que não conhece a vida de ninguém, e dá uma palavra dessa. E eu acho bom que me chame de novo para eu pregar aqui. Eu já estou me convidando. Eu não sou disso de me convidar não, mas me convide que eu venho de novo. E da próxima vez me dê 5 horas de relógio para eu ministrar. Eu encerro aqui. Ele escuta o bramido, o gemido. Aleluia. Aleluia. Aí quando ele encontra a ovelha, ele olha para a ovelha: e aí, filha? Demorei, mas te encontrei, né? E agora? Tá doendo? Porque onde essa ovelha se meteu, o pau comeu. O negócio foi difícil. Tá doendo, filho? Tá. Fala o seguinte: já que eu te achei, eu queria uma criança dessa. Vem cá, meu amor. Vem cá com o titio, vem. Vem cá com o titio pregador, vem. Vem cá. Me dê a mão. Tira a mão da boca. Isso. Vem cá, você vai ajudar o titio pregador a pregar. Fica aí paradinho, viu? Tá bom? Sai daí. Aonde essa ovelha chegou, o pau comeu, quebraram ela todinha. Sabe por quê? Porque o pastor chegou e disse: filha, e aí, tranquilo, né? Te achei. E agora? Vamos embora, me segue? Não, fica aí. Não, tu não pode sair não. Eu tô chamando, mas não é pra tu vir não. Vem, fica aí. Bora, vem comigo. Vai vir não, é? Vai vir não? Por que não vai vir? Te quebraram, não foi lá fora, não foi? Não ouviu minha voz, né? Eu poderia muito bem te deixar aí morrendo, porque tu não pode voltar mais para casa, né? Mas o texto vai dizer que o pastor faz isso.
Vamos embora para casa. Você não pode andar, mas eu te carrego no braço. Te quebraram lá fora, mas eu te carrego no braço. Você está com a pata quebrada, não pode andar, mas o ombro do pastor é para te acolher. Amém, igreja? Que Deus continue abençoando todos vocês. A palavra foi essa. Fica de pé em nome de Jesus.